Olá, tudo bem? Eu quero conversar hoje com os peritos. Vamos tratar de um assunto que é muito debatido em sala de aula, que é estudado nos cursos presenciais, e eu recebo muitas perguntas dos peritos em relação à resposta aos quesitos. Quando sou obrigado a responder, quando não devo responder, que tipo de quesito que eu devo responder? E como eu faço para não responder o quesito? Muito bem. Vamos antes falar um pouquinho sobre os quesitos nos seus aspectos de relevância e pertinência. Sempre digo em sala de aula que quesito não é quantidade, quesito é qualidade. Se os assistentes técnicos querem atuar com eficiência na elaboração dos quesitos, não é uma dezena, 3 dezenas de quesitos que vão modificar o estado, o resultado da perícia, e sim a qualidade de relevância e pertinência dos quesitos. Sempre mostro em sala de aula, por exemplo, que no caso de ruído, 8, 9 quesitos são suficientes para abordar todos os assuntos e obrigar, entre aspas, o perito a realizar a perícia, no caso de ruído, realizar a dosimetria, de acordo com o que estabelece a NR15 e a NHO 01. Muito bem. Agora, o que nós vemos normalmente são quesitos mal elaborados, quesitos impertinentes, quesitos irrelevantes. A grande maioria dos meus colegas advogados, quando se propõem a fazer quesitos, normalmente são quesitos irrelevantes, quesitos impertinentes, que não determinam, que não obrigam o perito a fazer nada, ou seja, ao perito fazer da forma como ele bem entende. Enquanto que o objetivo dos quesitos é orientar o perito a realizar as perícias dentro dos fundamentos técnicos e dos fundamentos jurídicos, tá certo? Ok, então, juiz também, o juiz do trabalho, quando se propõe a elaborar quesitos, não vem quesitos bem feitos. Normalmente também são irrelevantes e são impertinentes. Olha, o Código de Processo Civil diz que o perito é obrigado a responder os quesitos. Deve responder de clara forma e objetiva. O perito não pode responder de forma remissiva. Quer o senhor perito informar? Aí o perito responde: vide item 2.5 do laudo, vide. Isso chama-se resposta remissiva. Não pode. Ok? Bom, então é o seguinte: quando o perito entende que não deve responder um quesito, pelo fato daquele quesito ser irrelevante ou impertinente ao objeto da perícia, ele responde prejudicado, ponto. Agora tem que justificar por que do prejudicado. Basta dizer, o quesito é irrelevante, o quesito não importa o objeto, o quesito não altera o objeto da perícia, o quesito não tem ligação com o objeto da perícia. Quer ver um exemplo de quesito totalmente irrelevante que eu já vi, um advogado elaborou? Perguntou assim: queira o senhor perito informar se os seus conhecimentos são iguais aos conhecimentos do auditor fiscal do trabalho. Ora, o que é que tem a ver isso com o objeto da perícia? Então, o perito, por educação, né, simplesmente escreve prejudicado. Não vem ao objeto, não vem ao caso, não interessa ao objeto da perícia comparação de conhecimento entre os conhecimentos do perito e do auditor fiscal. Olha outro quesito. Quer o senhor perito informar se a empresa cumpre com todas as normas de segurança do trabalho? Totalmente irrelevante, impertinente. E você, perito, vai responder prejudicado.
não vem ao caso, não interessa ao objeto da perícia se a empresa cumpre com todas as normas de segurança do trabalho. Algo mais ou menos assim, tá? Agora eu quero mostrar um caso prático aqui de quesitos que foram elaborados pelos advogados. Mas antes, tem um material que eu utilizo muito nos cursos presenciais, aonde eu mostro uma ata, isso aqui é uma ata de uma audiência inicial, aonde o juiz designou o perito. E nessa ata, o juiz, veja aqui destacado em vermelho, o juiz dá um aviso para o perito. Diz assim: na elaboração do laudo, o perito deverá abster-se de responder quesitos e de coletar provas a respeito de fatos ao contrato que independem de conhecimento técnico especializado. Então, é o juiz já dando um recado para o perito que ele não deverá responder quesitos que independam dos seus conhecimentos técnicos. Você, o perito, você foi designado para ir até o local de trabalho e verificar as condições existentes lá naquele ambiente. O caso concreto que eu tenho aqui é esse. É lá do estado de São Paulo, não vou mencionar o nome das partes, nem o número do processo, mas se trata de uma perícia relacionado com riscos biológicos daquelas pessoas que realizam as atividades de limpeza nos locais de trabalho. A súmula 448 do TST, não é? Que está com os dias contados, como eu já fiz em vídeo anterior, em razão da reforma trabalhista, aonde é proibido ao juiz usar de súmulas de jurisprudência que alterem a legislação. Então, essa aqui, a 448, ainda valendo para esse processo, olha os quesitos que o advogado fez. Eu vou fazer uma leitura e já em seguida eu digo qual é a resposta que você, perito, deve dar ao advogado que elaborou. Olha só, queira o senhor perito informar quais eram os empregados da reclamada que nos últimos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação realizavam a limpeza dos banheiros e a respectiva coleta de lixo. Ora, isso não é objeto da perícia. Você, o perito, nesse caso, simplesmente vai até o local, verifica as condições, quantos banheiros são, quantas pessoas usam o banheiro, qual a atividade de fato que o empregado realiza, para dizer para o juiz: olha, existiam as condições de analogia pelo lixo urbano. Agora, você, perito, você ir buscar lá na empresa, nos últimos 5 anos, quem é que realizava esse tipo de atividade? Últimos 5 anos que antecederam a lista dos empregados que realizavam a limpeza dos banheiros. Ora, não tem sentido isso. Então, na resposta, o perito simplesmente deve dizer prejudicado. Ao perito cabe tão somente realizar a inspeção no local de trabalho. Pronto. Olha só, outro quesito. Queira apresentar quadro dos empregados com respectivas funções, datas de admissão e demissão, se for o caso. Não é papel do perito pedir para a empresa uma relação dos empregados com as suas funções nos últimos 5 anos. Isso é prova documental. Isso o advogado tem que fazer uma petição ao juiz para que o juiz determine a empresa que entregue essas relações. E o juiz vai analisar, se ele entender que é cabível, que é relevante, ele vai determinar a empresa que entregue esse tipo de relação. Então, são provas documentais. E qual a resposta que o perito deve dar? Ao quesito, eu vou repetir. Queira apresentar quadro dos empregados com as respectivas funções, datas de admissão e de admissão. Você, perito, vai responder: não se trata o quesito de prova técnica. Ponto. É prejudicado. O quesito é irrelevante.
O quesito é impertinente, não tem relação com a produção da prova técnica. Quer ir um pouquinho mais adiante? Trata-se de prova documental que deve, através do juízo, ser requerido à empresa. Olha outra aqui, ó. Senhor perito, informe se os empregados que exercem ou exerceram as funções de auxiliares de serviços gerais, serventes, auxiliares de limpeza e auxiliares de manutenção, desenvolvia as atividades de limpeza, higienização e a respectiva coleta de lixo dos banheiros da instituição. Ora, não é objeto da perícia, não cabe ao perito fazer investigação se outros empregados realizavam as mesmas atividades. Ao perito, agora, nesse caso, cabe analisar o ambiente de trabalho, informar as condições, as atividades do empregado, para depois os advogados, através de outros meios de prova, convencerem o juiz de que o reclamante tem o direito pretendido. Então, mais um quesito totalmente irrelevante, totalmente impertinente. E esse advogado aqui, ele fez 33 quesitos. Eu analisei os 33 quesitos e digo a vocês que 5 ou 6 são relevantes e são pertinentes. O resto, todos, o meu amigo que me enviou esses quesitos e nós fizemos uma análise, dos 33, 28 prejudicado, não cabe ao perito, prejudicado. Queira informar a partir de agosto de 2016 quais empregados da reclamada passaram a efetuar a higienização dos sanitários. Isso não é prova pericial, isso não é objeto da perícia. O perito informar quais os empregados passaram a efetuar a higienização. O que interessa aqui, no caso, é o empregado reclamante, se ele exercia as atividades ou se não exercia. Se as atividades dele se enquadram na súmula 448 e ponto final. Não interessa se 5, 10, 50 empregados anteriores a 2, 3, 5 anos atrás exerciam as mesmas atividades. Então, é advogado formulando quesito totalmente irrelevante e achando que o perito é auditor fiscal. Depois vem uma série de outros quesitos, mais ou menos nessa linha aqui. Eu não vou ler todos e fazer comentários, porque senão eu vou cansar vocês, tá certo? Eu até posso colocar à disposição esses quesitos aqui, para quem tiver interesse. É óbvio que vou retirar o nome das partes, o número do processo, né? Para guardar aí o sigilo, não diria, mas guardar a individualidade aí da pessoa que elaborou todos esses quesitos aqui, tá certo? Então, aos amigos peritos, essa é a minha mensagem de hoje em relação à resposta aos quesitos, tá certo? E você que pela primeira vez assistiu a um vídeo aqui no meu canal, vai ali embaixo, se inscreva e você sempre vai estar recebendo novos vídeos. Dê uma olhada lá no site periciasdotrabalho.com.br e veja os cursos presenciais que nós teremos aí até o final desse ano em vários estados e várias cidades do Brasil. Tá certo? Obrigado, até a próxima. Tchau.